Oi, hoje é resenha do conto Encontro, escrito por Jorge Furtado, aqui da sua coletânea Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias, dentro do nosso projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. Ele olhou para o relógio outra vez, 6:02. Ela estava 2 minutos atrasada. Sua ansiedade o fez chegar 1 hora mais cedo. Já começava a ficar enjoado com o cheiro de capim molhado no celeiro. Estava sentado na plataforma do 2º andar, de frente para a única janela. Se ela viesse pelo caminho que contornava a lagoa, poderia vê-la uns 5 minutos antes dela chegar. Assim começa Encontro, escrito por Jorge Furtado, que conta a história deste garoto. É um pouquinho difícil a gente perceber logo de cara, mas sim, é um garotinho aqui, realmente, que está esperando uma paixonite chegar. Afinal de contas, temos a situação de um encontro e ele está ali, realmente não se aguentando da sua amada, prestes a chegar. Peraí, ela está atrasada, já 2 minutos, caramba. Isso vai dar certo? Bom, eu não vou dar nenhum outro detalhe, porque senão estraga a experiência de quem ainda pretende ler esse conto muito interessante. Minha avaliação do texto, com certeza, a gente sempre sabe disso. Boas narrativas, aqui no gênero que a gente tanto gosta aqui no Montagem de Livros, que são os contos. Na verdade, você não precisa de muitas e muitas páginas para contar algo que valha a pena, que faça com que o leitor se divirta, se satisfaça na sua expectativa de encontrar uma boa de uma história. É o caso aqui. E em Encontro temos apenas quantas páginas? Duas e mais um pouquinho. E acabou, tá feito. E o melhor de tudo é que é suficiente para passar tudo o que o escritor talvez já tivesse ali engatilhado até chegar no clímax. Porque sim, é uma história que vai fazer um crescendo em nós leitores. Ele fica provocando, tentar passar para a gente exatamente o que o protagonista está sentindo. Ou seja, esse garoto que está esperando a sua amada. E vamos combinar, né? O texto também ele não precisa colocar uma base, ou seja, algo anterior que faça com que a gente entenda que a relação entre os dois possa ser forte, duradoura e qualquer outra coisita a mais. Ele não diz nada pra gente, ele só fala exatamente o encontro, a situação do encontro e tudo que o protagonista está se corroendo ali, que a menininha está atrasada. E vai pela viagem mesmo, todos os restantes dos parágrafos a seguir. Aliás, sempre quando começa mais outro parágrafo, já passou mais algum tempo. E aí você pensa, caramba, ela está muito atrasada? Não, filho. Na verdade, passa-se mais 1 minuto, ou 2, ou 3. A história toda é contada em pouquíssimos minutos. Mas, a cada nova entrada, muita coisa acontece. Na verdade, o primeiro parágrafo, que eu sempre costumo ler aqui na abertura dos vídeos, do Contos do Meio-Dia, eu não li ele inteiro, porque ele é um pouco mais extenso, mas já começa a adiantar algumas coisas que já servem de desdobramento para a história. Primeiro, por exemplo, ele está tão querendo deixar tudo da menor maneira possível quando ela chegar, que ele já pensa em como ele deve estar posicionado, que ele deve estar trajando, ele se importa muito com o sapato que ele veio, né? Enfim, tem tudo isso. E essas coisitas de estar esperando ela aparecer lá ao longe, pela janela, tudo isso deixa ele tenso e a gente vai embarcando na onda dele o tempo todo. E sim, né? Sempre essas histórias de primeiro amor, a gente pode considerar que sim, esse é uma típica história de primeiro amor. Não pode ser outra coisa, não tem como ser outra coisa. Mas ao final do texto também é apontado uma coisita ou outra que a gente pode considerar isso também. Mas o que vale é que o texto ele tem uma boa pegada justamente dele fazer com que o tempo, que é curtíssimo aqui para todo o universo aqui narrado, se transforme numa eternidade. Porque você pensa, caramba, o moleque já sofreu bastante. E aí você vai para o parágrafo seguinte e só descobre que passou 1 minuto a mais. Ou seja, todo aquele martírio dele, que você também já está embarcando na onda, fica muito bom. Por isso que eu digo que o texto, quando ele tem o que dizer, na verdade,
Ele não precisa de muitas palavras, muitos parágrafos, muitas páginas. Basta dizer simplesmente o que ele quer, claro, com uma boa narrativa, né? E sim, o texto ele é redondo, ele não tem firulas, ele não tem excessos. Até coisas que parecem se repetir, mas é por causa mais da atenção do garoto, né? Porque ele está preocupado com aquelas coisas que eu já tinha comentado, que ele está ligado ali na sua postura, quando ela aparecer, ou então na sua vestimenta, e também ele tem uma expectativa de ele não querer transparecer para ela, quando ela enfim chegar, que ele está super ansioso, ele quer fingir uma certa maduridade, né? Que ele não tem, obviamente, né? Então também essas coisas se repetem ao longo de todos os parágrafos, até que chega o grande do finale, que claro, eu não vou dizer para vocês, não, na verdade vou. Porque eu vou apenas avisar que, caso ninguém queira saber, porque ainda não comprou este livrinho aqui, e aliás, esse texto aqui é o típico que eu digo, por causa desse conto aqui, vale a compra do livro. Esse é o texto que vale, com certeza. Claro, a gente pode encontrar outros, mas em comparação aos que a gente já viu antes, esse com certeza já vale o investimento, porque a história é boa. Claro, você pode até comprar o livro e falar, você estava errado, né, Paulo? Mas acredito que não, né? Quem gosta de histórias de primeiro amor, de um certo lirismo, numa certa inocência, vai se esbaldar com o que temos por aqui. E se você então ficou interessado, eu vou deixar na descrição do vídeo link da Amazon para poder adquirir este exemplar aqui de Meu Tio Matou um Cara e Outras Histórias. Sempre lembrando, se você for realmente fazer a compra, use o link na hora que você for fazer a compra mesmo, né? Não deixe para o dia depois, porque senão a Amazon não fica sabendo da referência que foi montado de livro, que fez a indicação e eles repassam para a gente a comissão de venda. Enfim, tá avisado, se você não quer ver o final, pula aqui, dá uma olhada nos capítulos, lá para o ponto onde eu atribuo uma certa nota aqui a esta narrativa, porque agora sim eu vou dizer como a história acaba. Bom, num certo momento, né, de muito atraso, né, já que passou 8 minutos, 8 minutos de atraso, ele já está completamente arrasado. Ele já acha que, caramba, ele vai levar um bolo, e vai levar um bolo de propósito, porque ele se diz ali, né? Eu não sou tudo isso, né? Eu tenho espinhas na cara. Aliás, quando diz espinhas na cara, dá até para perceber que eles não, provavelmente os dois, né? Ele e a menina, não são tão garotos assim, que eu quero dizer, né? Talvez ali quase chegando na adolescência, não dá para precisar, mas isso não importa. O que vale que sim é a questão da inocência, principalmente dele e talvez dela não muito, porque ele começa a considerar que ele está sendo pego numa pegadinha, né? Ela prometeu ir ali às 6 horas, mas ela nunca vai aparecer. Ele fica com essa sensação. Até que chega o último parágrafo do texto, que é lá para 6:10, ou seja, a história toda realmente acontece em 10 minutos. E aí ele já perdeu a esperança, mas aí ele percebe, acho que bati no microfone aqui, e já perdeu as esperanças e acho que ela não vai mais nada, ele deita ali no gramado, né, fica sentindo o cheiro, né, da grama, eis que a porta do celeiro abre e aí surge alguém e ele fica petrificado. Só que não é a garota, sabe quem é? Sacanagem, é a mãe da garota, que já havia sido citada em parágrafos anteriores, e ela simplesmente afaga ele, acho que dá um beijo na testa dele e diz, ela não vem. Cara, que sacanagem! Mas o final também é inesperado. Você nunca poderia pensar que a mãe viria até ali. Ela havia sido citada, como também o pai dela, que é considerado um pai bravo, né? Mas a aparição da mãe ali, afagando o garoto, que a filha está sacaneando, provavelmente ela está sabendo, né? Talvez a filha tenha se saído ao pai. Por isso que ela veio, porque é um casamento também, parece que não tinha dado muito certo, né? Enfim, o final desse conto, a surpresinha final, na verdade, é mais interessante do que o conjunto ali dado do fechamento. Que muita gente pode até pensar, eu pensei que pudesse ser por esse caminho, mas exatamente o detalhe que aparece é que traz ao texto uma visão completamente outra, que faz com que você faça ligações com coisas que haviam sido citadas em parágrafos anteriores. Aí você vai pensando, caramba, você vai entendendo mais a respeito de alguns personagens. Isso que traz ao texto também um complemento muito do bom. Ou seja, o decorrer dele, a motivação para o leitor de
querer se envolver na história do protagonista é muito bem sucedida. E ao final, quando vem um desfecho, que alguns podem até deduzir ou não, mas vem uma coisita a mais, um bônus, que faz com que você possa rever o texto e pensar, caramba, realmente, o comportamento de tal personagem ali ao final estava meio que exposto, talvez, em detalhes minúsculos em parágrafos anteriores. É um texto para ser analisado com certeza mais de uma vez. Portanto, para Encontro, escrito por Jorge Furtado, que eu me diverti bastante, eu atribuo 4,5 asteriscos. Com certeza é a típica história de primeiro amor que eu não vou esquecer. Tem vários que eu gosto de lembrar. E essa também é bonitinha. Bom, agora vamos ver qual é o próximo texto aqui e nós vamos dar uma olhada. Olha só o título. Amor. Será que tem a ver? Será que é uma continuação também? Essa aqui eu ainda não fiz a leitura, porque já que na outra vez tivemos a continuidade da história de Beth, pode ser que a gente tenha a continuidade dessa história desse garoto. Eu esqueci de dizer, né? Ele não foi nominado em nenhum momento da narrativa, muito menos também o nome lá da garotinha que ele fica esperando. Seu amor, Enfim, vamos ver o que acontece lá no próximo vídeo. Mas enquanto ele não chega, eu dou dicas de vocês darem uma olhada aqui nesses outras vídeo-resenhas do projeto Contos do Meio-Dia, edição 2022. E tchau!